Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Continuamos hoje a série de conversas em que, como sempre fazemos, procuramos dar a conhecer a análise e situação das principais organizações políticas com atividade no nosso Concelho. Depois do PS, hoje em destaque o PSD, Partido Social Democrata. Recorda-se que nas eleições legislativas de outubro de 2015, o PSD, com o CDS-PP, na coligação PAF, Portugal à frente, embora tendo obtido o maior número de deputados, perdeu a maioria absoluta, o que resultou na formação de um governo do Partido Socialista, segundo partido mais votado, após acordo parlamentar com PCP, BE e PEV. No distrito, nas autárquicas de 2017, o PSD, com o CDS, passou a ser maioritário em mais municípios, recuperando a Câmara da Mares e Terras de Douro, perdidas ambas em 2013 e reeditando as maiorias em Vieira do Minho e Braga. No Concelho, o PSD, em coligação com o CDS-PP, também está em maioria no Executivo Municipal desde outubro de 2013 e nas autárquicas de 2017, realizadas em 1 de outubro, venceu com uma margem expressiva e reforçou a maioria nos órgãos municipais e nas freguesias, nomeadamente Roças, Ruivães e Vieira do Minho, quebrando a alternância que se vinha registando desde 2005. Após as autárquicas de 2017, que o PS venceu com o maior número de câmaras de sempre, Passos Coelho renunciou ao cargo e em recentes eleições internas, Rui Rio foi o escolhido para a liderança dos sociais-democratas, vencendo o seu opositor, Santana Lopes, com uma margem de perto de 10 pontos percentuais de diferença e, como consequência, Hugo Soares, líder do grupo parlamentar na Assembleia da República, convocou a escolha para a sua sucessão. Recorda-se, em fevereiro de 2017 foram eleitos os órgãos de políticos locais, mesa do plenário e comissão conselhia, que reconduziram Pedro Araújo na presidência da Comissão Política e estão previstas eleições para o próximo ano, para o próximo mês de março. O que será o PSD no próximo futuro em Vieira do Minho, que analisa a situação política no país, na região e no Concelho, e, melhor, o que será o PSD no próximo futuro em Vieira do Minho, que análise da situação política no país, na região e no Concelho fazem os seus responsáveis, é a proposta do Falar daqui de hoje, no último dia do 37º Congresso que decorre em Lisboa e que vai confirmar Rui Rio como o próximo líder do PSD. Para isso convidamos e temos em estudo Pedro Araújo, presidente da Comissão Política Conselhia do PSD de Vieira do Minho. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Uma primeira questão é a falta de comunicação relativamente aos resultados eleitorais quando da eleição do presidente do partido que aconteceram aqui no último mês. Parece que há alguma timidez de dar a conhecer os resultados. Eu recordo que em Braga a diferença entre Rui Rio e Santana Lopes foi de menos de 70 votos. Boa tarde a todos, boa tarde a Luís, boa tarde a todo o auditório da Rádio Alto Ave, em especial, como sempre, o faço a todos aqueles que nos ouvem fora do país e mesmo fora do Concelho, porque sentem de facto, sentem esta cada vez que se fala do seu Concelho, sentem isto com mais fervor, com mais atenção. Não, o Partido Social Democrata não é um partido tímido, é um partido que enfrenta, é um partido que assume. A timidez agora, relativamente a estes resultados? Não partimos por aí, trata-se de uma escolha interna, não é um assunto, mais do foro interno do partido, tratou-se internamente, nada de especial. Mas que interessa que mas não há qualquer problema, não tenho aqui presente os resultados exatos, portanto não vou cometer aqui nenhuma gafe. Vou-lhe apenas dizer que aqui em Vieira do Minho o resultado foi amplamente favorável a Pedro Santana Lopes. Sabemos nós, que na altura tivemos a preocupação de passar na sede, e ainda decorria o ato, que estava previsto, a previsão era de aproximadamente 70% dos militantes com direito a voto que estavam a votar nessa ocasião. Sim, a nível de portanto, a adesão ao ato
eleitoral foi bastante significativa, o que é muito bom, é sinal que o partido está vivo no Conselho, é um sinal. Mas também é sinal de que os grandes partidos, como o PSD também, têm poucos militantes em condições de poder votar, porque é pouco credível que o PSD tenha em Vieira de Minho só 100 militantes. Em primeiro lugar, também temos que dizer uma coisa. A militância ativa cativa cada vez menos pessoas na sociedade. Isso também isso é algo que se sente. E em segundo lugar, portanto, face àquilo que estava, para este ato eleitoral, regularizaram a sua situação de militância, um número muito significativo. Outros que não conseguiram fazê-lo a tempo e que, entretanto, também já o fizeram, portanto, isso faz parte. Há muitos pormenores, mesmo dentro dos partidos também há alguma burocracia e muitas vezes o facto, por exemplo, nós aqui em Vieira vivemos um problema que também, pronto, que é comum a muitos concelhos, que foi o caso da atribuição de nomes nas ruas das freguesias. Isso potenciou um número muito elevado de militâncias suspensas. Porquê? Porque as cartas, claro, eram entregues, os carteiros, lógico, faziam a sua função e tinham lá a morada desconhecida. A partir daí entrava imediatamente numa situação de suspensão. Portanto, houve a necessidade de muita burocracia para regularizar a situação. Não, muita burocracia, então vamos lá. Portanto, alguma burocracia. E isso também tornou o processo um pouquinho mais lento, não é? Mas tudo se resolve e para o partido que é, acho que estamos bastante bem. Agora dizer que são 100, 200, nós militantes temos cerca de 400, perto de 400 militantes. Se desses só 100 estão ativos, estão 25%. Mas é absolutamente, eu considero isso absolutamente normal face ao estado atual das coisas. As pessoas cada vez mais se identificam a nível de concelho com as pessoas e não com os partidos. Embora toda a gente sabe, e isso acho que é do senso comum, que o Partido Social Democrata é a principal força dominante no Conselho. Em eleições de âmbito nacional, mesmo para o Parlamento Europeu, se vê que o Partido Social Democrata é sempre o partido mais votado e toda a gente reconhece, mesmo na nossa campanha estamos a trabalhar em coligação por Vieira, e muitas vezes a linguagem utilizada nos comícios e a forma como as pessoas gritavam e os comentários nas redes sociais era sempre o PSD. Portanto, é a principal fonte dominante. Agora daí assumir aquele compromisso com o partido, nós sempre deixamos essa liberdade para as pessoas. No meu tempo do JSD, já lá vão uns aninhos, e efetivamente aí sim houve aquele tempo, houve aquele fervor na militância, e eu assumo a responsabilidade pela filiação de mais de 100 militantes em pouquíssimo tempo, em 3, 4 dias, filiamos mais de 100 pessoas. Mas os tempos hoje são outros, nós hoje... É uma coisa que não leva os partidos a refletir sobre a atitude como lida com os seus militantes? Não, olha, da minha parte não. Da minha parte preocupa-me muito é passar a mensagem, trabalhar em prol da população, no bem-estar da população, em deitar-me de consciência absolutamente tranquila daquilo que faço, manter uma relação muito cordial com todos os representantes dos partidos que temos no Conselho, isso sim, e depois se sentir também a consciência tranquila, que tanto eu como a minha equipa sente, certamente, de todo o trabalho que temos vindo a desenvolver. E o trabalho está aí, está à vista de todos. Mas isso aí falamos nisso. Está à vista de todos. Certamente iremos falar mais à frente, que eu sei que gosta muito de falar do âmbito nacional, regional, claro, e depois deixar ali 10 minutinhos para o âmbito local. Naturalmente, e falaremos mais disso, mas de qualquer maneira é uma reflexão que já aqui se fez e que convém insistir. Por essa razão, por exemplo, o PSD, que é o partido mais votado no Conselho, com essas características, agora confirmado nas autárquicas, em duas eleições consecutivas, acabando essa alternância que se vinha acontecendo desde 2005. Sim, mas sempre com resultados muito, muito próximos. O PS nunca baixou para resultados. Mas de qualquer modo, não consegue apresentar, falámos disso, como disse oportunamente, não consegue apresentar listas em todas as freguesias e há freguesias onde apenas independentes ou listas de cidadãos independentes concorreram. Embora alguns independentes... Isso são escolhas que se fazem, são opções que se tomam. Não quer dizer com isso que nessas listas de independentes não tenhamos pessoas afetas ao Partido Social Democrata, por exemplo, ou ao CDS, ou mesmo a própria independência. Um dos aspectos, isso puxa aqui outro assunto, e eu gosto até, às vezes estamos aqui hoje a falar e falamos de uma maneira muito mais descontraída, e para quem não está a ouvir, até se calhar até é melhor para quem está a ouvir, porque efetivamente passamos melhor a mensagem. Repara, aquilo que esta Comissão Política fez ao longo destes últimos 2 mandatos foi algo absolutamente, na minha maneira de ver, embora seja suspeito, mas foi algo absolutamente extraordinário. Ou seja, nós criamos condições que já não existiam, que o PSD já não tinha há muitos anos.
há muitos anos. E este trabalho começou ainda na altura da liderança do professor Fique, portanto, do professor José Manuel Fique. Já desde essa altura, portanto, foi tudo efetivamente programado, passa a expressão, pensado, refletido, para que o objetivo fosse esse que nós agora atingimos. Portanto, isto não, costuma-se dizer que o sucesso não aparece por um acaso. A sorte existe, mas a sorte também tem que se procurar, tem que se trabalhar para ter sorte. E o que acontece é mesmo isso. Nós criamos aqui umas condições de estabilidade para que tudo se desenrolasse de uma forma mais natural possível. Veja-se o exemplo deste último mandato, onde a equipa do Executivo, candidata ao Executivo Municipal, a revalidar, portanto, repare na tranquilidade que a equipa teve para trabalhar, para realizar escolhas, para desenvolver o seu trabalho à vontade. Isso é importante. Poder, digamos assim. Muitas vezes, não, mas mesmo no mandato anterior, em que não éramos poder e em que lutávamos para ser poder, embora o termo poder não é bem aquilo que eu procuro, mas governação. A gestão, estar na gestão. Mesmo nessa altura, o Partido Social Democrata viveu tempos de tranquilidade. Não vou aqui falar do meu partido abertamente, mas ao longo dos anos, eu já ando nisto há 22 anos e sei perfeitamente, e vivi algumas comissões políticas com alguma turbulência, porque é natural, há várias ideias dentro de um grupo de trabalho. Mas nós finalmente conseguimos a estabilidade no Partido Social Democrata nos últimos 5, 6 anos, tem garantido uma estabilidade fantástica. Nós não temos como é que eu ia dizer, diferentes internos, que depois passam para o exterior, nós falamos a uma só voz, nós não nos pomos em bicos de pés para dizer nós é que somos a Comissão Política do Partido Social Democrata, não. Se repararem, as pessoas sabem que estou à frente do Partido Social, portanto, às vezes se calhar mais por meu feitio, porque efetivamente nas campanhas tenho esta vocação, passa a expressão, de efetivamente estar mais à frente. Mas de resto a Comissão Política é sempre muito discreta, com muito trabalho, um trabalho de bastidores, um trabalho de tranquilidade, e esse trabalho também às vezes não é tão tido em consideração, e aqui faço também uma chamada de atenção, às vezes não é tão tido em consideração, e a equipa que me acompanha já há muitos anos tem desenvolvido um trabalho notável, a todos os níveis, notável porque os resultados também estão aí à vista. Não quer dizer que os resultados são fruto apenas do nosso trabalho, não. Mas a nossa colaboração é fundamental também. Alguma fraqueza do adversário principal, nomeadamente o PS, nesse resultado também? Sabe muito bem que eu nunca fujo a uma questão. O sucesso deste último... Não era esperado este resultado. Não, o sucesso deste último ato eleitoral autárquico deve-se claramente, em primeiro lugar, como é lógico, ao trabalho do Executivo Municipal, sem sombra de dúvidas, portanto, eles é que foi a sufrágio os 4 anos de trabalho deles, portanto, um trabalho fantástico, mereciam um resultado também ele fantástico, estão de parabéns. Em segundo lugar, as duas forças partidárias, que garantem uma estabilidade e fazem um trabalho muito importante. Neste caso particular teria que chamar a atenção para o Partido Social Democrata, esta estabilidade, volto a frisar, esta capacidade de dar condições de trabalho, acho que foi muito importante para que tudo isto tenha sido possível, e é um trabalho que já se vem a desenvolver 5 a 6 anos, talvez até se calhar um pouquinho mais, mas portanto, nos últimos 5, 6 anos foi tudo efetivamente mais refletido, e nota-se agora na qualidade dos resultados, para o bem de todos, para o bem dos vieirenses e não para o nosso bem, porque nós não vemos os partidos, as eleições, como aquela questão das clubites. Mas também conforta saber. Claro que é bom quando nós aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, porque eu defendo isto. Quando falo com fervor, com entusiasmo, porque eu defendo isto. Aquilo que eu digo num comício, ou aquilo que eu falo aqui na rádio, eu defendo, eu acredito com unhas e dentes, até que me provem o contrário, aquilo para mim é uma verdade inequívoca. Eu tenho que defender aquilo que acredito. Conforta-me efetivamente os resultados, como é lógico, se trabalhamos naquilo que acreditamos, se defendemos uma determinada equipa, que defendemos que esta equipa é a melhor opção para o Conselho. E se essa equipa vence, obviamente temos de estar satisfeitos. Mas a mesma tranquilidade não tem o atual líder, que é confirmado este domingo, exatamente, no domingo em que estamos a ir para o ar. Nós estamos a fazer o registro previamente. A mesma tranquilidade, uma vez que Rui Rio tem algumas eu devo esclarecer alguns escolhos, algumas pedras pelo caminho para pisar. Olha, e é tido como um líder a prazo. Olha, quando me falam que é uma expressão que às vezes se utiliza muito, e as pessoas que normalmente utilizam essa expressão sabem perfeitamente a quem é que me vou referir quando se fala em anticorpos, mas digo uma coisa: quem é que não tem anticorpos? Não é? Tenho noção que pelas funções que ocupo na sociedade, que tenho pessoas que me amam e tenho pessoas que me odeiam. Passa a expressão, tenho noção disso, perfeita.
mas também tenho noção que quando desaparecer, digamos assim, vou ter pessoas que vão sentir a minha falta e outras que vão efetivamente ficar contentes pela minha ausência. Ou seja, nós devemos marcar a nossa posição na sociedade. E não, agora, não ser se mais pode um ou menos gregos um, e troianos, não é isso? Ver 1000 pessoas e dizer assim, pá, falta aqui o Joaquim. Outra coisa, pá, o Joaquim nem é notado, nem é tido, nem achado. Agora, o que é que eu quero com isto dizer? Quero com isto dizer o seguinte, ponto, essa história que não é consensual ou deixar de ser consensual, para os católicos, não é? Que nós acreditamos que Jesus Cristo foi o exemplo, o supra-sumo de tudo, e não agradou a toda a gente, quer dizer, isso não devemos procurar. A partir do momento que procuramos agradar a toda a gente, estamos a cometer a primeira falha. Os partidos não são religiões, embora alguns assim querem contar. Nós, e no meu caso particular, entendi, e depois expus a situação na Comissão Política, entendemos em maioria, e que depois passa para uma postura unânime, porque falamos a uma só voz, e é isso que me agrada nesta equipa, portanto, não influenciar o voto. Portanto, da minha parte, não influenciei o voto. Aliás, quem me está a ouvir sabe perfeitamente que eu que não pedi o voto, nem intercedi pelo voto a quem quer que seja junto dos militantes do Partido Social Democrata, porque foi efetivamente, portanto, a nossa opção. Assim, os militantes puderam votar de livre consciência e votar em quem eles quiserem, quem eles entenderam, porque para nós... Não escolheram não escolhemos nós aqui, não demos orientação de voto. A mesma opção foi tida também a nível distrital, também na Comissão Política Distrital, porque nisto de lideranças, portanto, estamos aqui a falar em aspectos positivos de um lado, em aspectos positivos do outro. Se me perguntasse assim, em quem é que eu votei, é lógico que eu fiz uma escolha. Mas de qualquer modo, porque o partido não concorre só em vir domingo, e há de haver, haverá com certeza as próximas eleições, e evidentemente que o PSD quer ganhar. Claro, mesmo que Rui Rio tenha dito que... Enfim, não ganhando procurará o acordo com o PS e retirar o PS do acordo com a esquerda. A diferença entre o Partido Social Democrata e os que na altura, portanto, muitas vezes são aqui meus colegas de debate, os partidos que eles representam, é uma grande diferença. O Partido Social Democrata é um partido responsável e é um partido económico. Quando vai a sufrágio, eu vou já explicar. E vou já a sufrágio, tenho que falar do Partido Social Democrata e não dos outros. Mas aquilo que eu entendo é que é um partido com uma responsabilidade acima da média. Porquê? Porque cada vez que se candidata num ato eleitoral, assume-se como um potencial vencedor, candidata-se para vencer esse ato eleitoral. Mas também lá está, quando perde esse ato eleitoral, é um partido que está a tal responsabilidade. E aquilo que o Dr. Rui Rio quis explicar é que não entra, digamos assim, não quer entrar com aquele ato, aquele sentimento de vingança, porque por vezes essa vingança poderá ou não, depende do contexto, prejudicar o país. Aquilo que ele quis explicar foi isso. Com a linguagem que utilizou e com o discurso que utilizou pós-eleições de 2015. Possivelmente, porque aquilo que foi feito na altura pelos partidos que formam a denominada geringonça, foi, no fundo, uma quebra de lealdade, porque se, em termos digamos assim, estatutários, não era possível, isso é possível, aquilo que eles acabaram por formar, havia uma questão ética, havia tipo um acordo de cavalheiros, digamos, ao longo dos anos, em que isso nunca se fez. Aliás, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata tinha viabilizado também, salvo alguns Açores, uma situação idêntica. Portanto, ou seja, não quebrou, não fez, não basta aquela quebra de lealdade, de ética. Mas tenta haver lealdade entre os partidos nestas circunstâncias? Pergunto-eu, nestas circunstâncias, os partidos lutam pelo devia-se ver o bem-estar, se calhar isto é utópico, e se calhar eu é que estou mal no meio disto tudo, porque eu defendo que tem que haver lealdade, porque devemos pensar nos outros. Nós não devemos procurar estar na política para benefício próprio, só por nós é que temos que ganhar, nós é que temos de estar, nós é que temos que conseguir lá estar. Nós temos que pensar também naquela altura, será que a minha presença aqui é ou não é benéfica para o bem comum? E naquele momento, o povo português... Deixe-me ser irónico, já é um EPSS, não é? Eu não posso ajudem os outros. Não é... Entenda como quiser. Eu entendo desta forma.
Acho que o povo português, depois de 4 anos de grande sofrimento, mesmo assim confiou no Partido Social Democrata, juntamente com o CDS, confiaram mais uma vez. E aquilo que o Partido Socialista fez foi jogar à falsa. No meu entender, foi um jogo de falsa, foi jogar à falsa fé. Ou seja, não viabilizaram, não se demonstraram disponíveis para, olha, atenção, vocês vão, nós estamos cá para discutir orçamento, para dar o nosso contributo para que vocês efetivamente possam continuar. Não, a primeira foi ver o subterfúgio para conseguir lá chegar. Outra solução. Tudo bem, olha, é uma forma de trabalhar e de estar que não se compactua, não se coaduna com o meu para o futuro, Estado. e há bocadinho falava do CDS. Por isso é isso que eu quero dizer. O Dr. Rui Rio vai marcar a diferença, possivelmente por causa disso também. E nós temos que, a partir do momento que é o Dr. Rui Rio, o nosso líder, o líder do Partido Social Democrata, apresenta-se como um potencial primeiro-ministro. E a forma de ser de estar, de falar a verdade, do seu rigor, não é? Isso possivelmente irá, acho que já estará até, inclusive, a assustar efetivamente a oposição, porque é uma pessoa credível, uma pessoa que se apresenta com uma enorme credibilidade na sociedade. Desde que foi eleito, isso é muito importante também. Desde que muito conseguiu importante. eleito, não conseguiu tirar o PC mas no chamado barómetro. Mas recuperou, e sabe muito bem que mantém-se dentro que o dos Partido 27, Socialista neste 27 momento ainda está no estado de graça. pontos Porquê é que percentuais. está no estado de graça? Então, se nós viemos de 4 anos em que foram retirados alguns parte dos vencimentos, o aumento da carga fiscal, e agora aparece aqui uma alma iluminada que diz que afinal é tudo ao contrário e que efetivamente é possível devolver e ainda está a devolver com um claro aumento da dívida pública que está a subir em valores astronómicos, mas que isso não é, não, a dívida pública está a subir. O indivíduo está a subir e não está. Agora, o que é que está a correr bem? O que é que está a correr bem ao governo do Partido Socialista? Está a correr uma coisa muito bem, que é, a nível europeu as coisas estão a correr, a economia está de forma favorável e nós estamos a ir a reboque. É sempre assim, um país mais pequeno vai sempre a reboque dos maiores. Está-lhe a correr bem, de feição. O que é que? Vários impostos encapotados, que as pessoas às vezes nem se apercebem, desde licenças, olha, pescadores, caçadores, de valores que antigamente eram valores simbólicos, passaram para valores bastante elevados, a carga fiscal nos combustíveis, enfim, há um sem número de situações encapotados que as pessoas não se apercebem no seu dia-a-dia, mas que efetivamente estão a pagar mais. Porque o estar a dar era impossível nós passarmos do 8 para 80. Pronto, nesta fase está num estado de graça, o chamado estado de graça. Eu não desejo mal, eu não posso desejar mal. Eu, como líder de uma comissão política local, eu não posso estar aqui a desejar o mal a um governo, neste momento ao nosso governo, porque o mal do nosso governo será o mal dos portugueses, será o nosso mal. Tomara eu que efetivamente isto continue a disparar e continue a crescer. Não podemos ser tão, partidários e comunistas. Portanto, temos que ter um bocadinho de consciência. Agora, que efetivamente, aquilo que eu estou a dizer, acredito plenamente, o tipo de gestão que está a ser feita é uma gestão populista. Percebem? Para tentar vencer o próximo ato eleitoral. É a única preocupação deste governo mesmo essa. Viu-se no verão, na época de incêndios, que o nosso primeiro-ministro andava ali entre as gotas a fugir, porque raramente aparecia, não sabia de nada, quer dizer, uma enorme catástrofe. Parece que andou ali meio desaparecido. Deixou que a ministra responsável da administração interna, que também sem grande aptidão para o cargo, como demonstrou, não estou com isso a culpabilizá-la das mortes, a situação foi dos nossos compatriotas e por aí fora. Mas para situações excepcionais existem medidas excepcionais, existe uma liderança. Um líder tem que aparecer sempre. Um líder tem que aparecer sempre à frente, sempre. É o primeiro a aparecer. Aquilo que as pessoas gostam de ver o nosso Presidente da República aparecer, muitas vezes só para dar aquele abraço, sentido, aquele conforto. Um líder tem de estar lá para tomar decisão. Agora, isto não querer tomar decisão, então querer deixar andar o barco para não se queimar, passa a expressão, isso efetivamente é mais fácil. Significa que tem o mesmo discurso relativamente falando de Presidente da República, relativamente a Cavaco Silva, que também era um líder fugidio. Não era um líder fugidio, entendia alguns casos, eu também entendi alguns casos, que deveria ter sido efetivamente mais interventivo. O ser Presidente da República também não quer dizer que tem que ser de uma isenção brutal e que não pode ter de dizer rigorosamente nada. Agora também temos de ter noção de uma coisa. Uma frase de um Presidente da República é amplamente divulgada e é de uma influência, portanto, brutal, desculpando o termo, não é? Agora, num Primeiro-Ministro é diferente, porque no Primeiro-Ministro de atitude pessoal. O Primeiro-Ministro tem de intervir. Tem de se assumir, esse tem que falar, correndo o risco de perder ou de ganhar, coisa que ninguém pode acusar, Dr. Pedro Passos Coelho, ninguém pode acusar disto.
sempre teve a coragem de enfrentar, de assumir as medidas negativas, a forma efetivamente, como eles diziam, que nós militantes criticávamos, às vezes que era com alguma agressivo brutalidade demais, mesmo. que podia efetivamente ter um pouquinho mais de cuidado, que podia efetivamente trabalhar um pouco mais a imagem, mas ele falava a verdade, ele sabia que era necessário aquilo e dizia a verdade aos portugueses. Coisa que às vezes E agora na não política... se diz a verdade, não, agora não se diz a verdade. Desculpe, mas agora isso digo-lhe com total à vontade, agora não se diz a verdade. Agora foge-se. Sempre que há um problema, foge-se. Mas então não é verdade esta deixar que situação uma positiva que colega toda do a gente governo, conhece. deixar que uma colega do governo seja enxovalhada na praça pública, enquanto Sua Excelência anda ali ocupado ali e acolá, até deixar as coisas acalmar e depois sim aparece, já juntamente com o Presidente da República, sempre a reboque dele. Desculpa, não é assim que não é isso que eu espero de um líder de um governo. Eu espero ações. O Presidente da República também não esteve em todas. Mas bem que eu lhe disse há bocadinho, quem está em lugares públicos, digamos assim, tem quem gosta dele e quem não gosta. Agora, não podemos estar sempre a pensar em quem não gosta de nós para tentar agradar a ver se começam a gostar de nós. Porque quando chegamos a esse ponto em que só pensamos nisso, os que gostam de nós viram-nos as costas. Porque os que gostam de nós gostam pela nossa forma de ser, de estar. E é isso que, neste momento, o líder do governo, dessa famosa geringonça, efetivamente peca muito por isso. É muito populista, só se preocupa com sondagens, E assim que aparece um problema... Mas, de qualquer maneira, continua a estar à frente nas intenções. Repare, estamos a perder muito tempo com quem, efetivamente, no meu entender, não merece. Eu já disse porquê. Com medidas muito populistas neste momento, e essas medidas populistas do governo é que lhe permitem que António Costa esteja efetivamente ainda no auge, digamos assim, para utilizar uma linguagem mais próxima. Deixe surgir os problemas e não se pode esquecer de uma coisa, para que efetivamente tenha alguma coisa no seu quintal, alguém tem que a semear, alguém tem que a plantar. Portanto, está a colher. Se a gestão do Dr. Pedro Passos Coelho foi assim tão fraca como diziam aqui e como sempre se ouviu dizer, como é que foi possível que passado 1 mês ou 2 meses a gestão de António Costa já fosse possível devolver tudo a todos? Ou seja, a gestão afinal do Dr. Pedro Passos Coelho não foi então assim tão má. Não, foi muito importante e decisiva. Agora, o objetivo era devolver efetivamente aos portugueses, mas não poderia sem ser devolvida em consciência, de forma mais gradual. Nós mas Passos Coelho tinha previsto no ano em que saiu, no ano seguinte ao que saiu, um corte de mais 600 milhões. Isso é a sua opinião. Isso é a sua opinião. Havia aquela bolsa, passa a expressão, bolsa de conforto, a chamada bolsa de conforto para qualquer tipo de situação anómala que surgisse. Para utilizar, lá está a tal linguagem mais corrente. Coisa que essa chamada bolsa de conforto, este governo, em vez de a ter de proteção, como nós temos as nossas poupanças, aqueles que podem ter, claro, para qualquer emergência que possa surgir, este governo, de uma forma absolutamente inteligente, não é, utiliza essa chamada bolsa de conforto para começar já a devolver, ou seja, para tentar pôr a função pública logo do seu lado, os reformados, justiça, e por aí fora. Não é justiça, não se chama justiça. Justiça devia ter sido feita, justiça deveria ser feita a quem nos colocou nessa situação. E eu não estou a falar, atenção, não estou a falar do processo que corre em termos de justiça ao antigo Primeiro-Ministro, José Sócrates, não estou a falar desse aspecto, atenção. Entenda-se que as pessoas não confundam, que às vezes confunde-se muito aquilo que se diz. Não, justiça enquanto a justiça política, dizer assim, este Primeiro-Ministro efetivamente cometeu aqui opções erradas. Portanto, politicamente erradas. Isso é que é, não estou a falar na questão da justiça civil, digamos assim, que isso ele irá responder e à justiça pertence. Mas, de qualquer modo, Rui Rio tem hoje a sua confirmação, mas tem também uma perspectiva, pode não ter o CDS nas próximas eleições como parceiro. É o José Luís que está a dizer. Não. É o que se ouve dizer. Neste momento, ambos os líderes estão a dizer o mesmo, vão percorrer o seu caminho. E o futuro a Deus pertence, mas sempre assim foi. Sempre assim foi. Solidez é haver domingo. Claro, neste momento não faz qualquer sentido em falar-se de uma possível coligação. Então, se os dois partidos têm lideranças recentes, o PS é mais recente, querem percorrer o seu caminho, não têm eleições num futuro próximo, em termos, portanto, legislativas ou em termos de autárquicos,
Não vejo porquê estarem agora a pensar em coligações. Tem que percorrer o seu caminho. No entanto, são dois partidos muito próximos, com formas de estar próximas, portanto que será muito fácil o entendimento, se necessário, será sempre fácil o entendimento. Agora, a nível local, disse muito bem, a coligação por Vieira sempre é uma coligação que goza de muita saúde, sempre gozou de muita saúde, mas efetivamente há que também aqui louvar. Mas com estes resultados, o PSD não sente tentação, pessoas, o PSD não sente eu não tenho tentações. Olha, a única tentação porque que às vezes tem é pelos doces. Não, essa é. Não o seu caso não pessoal, mas o PSD partido. Não tento puxar por nada que eu não lhe vou dizer nada. Ainda é cedo para falar dessas coisas. Não é cedo nem é tarde. Repare, eu sou muito leal a determinados valores e defendo determinados valores. Percebe? Eu não atraiçoo, por exemplo, um amigo. Sou impossível, isso está fora de questão. Mas não se trata de traição. Eu pergunto se não há tentação dentro do PSD, com resultados aqui em Vieira do Minho. Comigo, com a minha equipa, enquanto eu estiver, mais um dia, mais um mês, não interessa, enquanto as coisas continuarem a correr assim, a coligação está firme, tem tido um sucesso estrondoso, tem corrido tudo maravilhosamente bem, por isso não há sequer, não se pode pôr sequer no horizonte uma situação dessas. A líder do CDS-PP é uma pessoa por quem nutro em termos pessoais uma amizade a todos os níveis registável e sei que é recíproca também, portanto não há qualquer nem se coloca isso no horizonte. Estamos com vocês a Vieira do Minho, ainda é membro da distrital do PSD? Não sou membro, portanto acabo por ser líder da Comissão Política de Secção. Por inerência, portanto. Por inerência, mas a representação de Vieira do Minho está com a doutora Celeste Cardoso. E quem neste congresso representa o PSD em Lisboa, neste fim de semana? A doutora Celeste Cardoso, sim. Em Braga, o PSD no distrito teve talvez o seu melhor resultado nas autárquicas. Braga foi um caso excepcional. Resume-se muito facilmente. São as tais posturas, os tais líderes interventivos, quer se goste, quer não se goste, mas efetivamente o engenheiro José Manuel Fernandes tem feito um trabalho também ele muito importante. Lá está, aquilo, fazendo a tal analogia para o nível concelhio, é a mesma situação. É um trabalho de base, um trabalho pensado, lá está, trabalhado, refletido. Há uma estabilidade como não se via na distrital já também há algum tempo e essa estabilidade, portanto, passa cá para fora também. É muito mais fácil nós, concelhias, trabalharmos com a distrital. Porquê? Porque não há uma luta de poderes, digamos assim, portanto, fala-se a uma só voz. Não há contestação à liderança. Portanto, nada, rigorosamente nada. É um líder a quem nada se lhe pode apontar, é uma figura ímpar também na política, é muito próximo da população, muito próximo mesmo de todos. Aliás, é um prazer sempre fazer política e campanha com ele. Pessoa muito próxima das pessoas em geral, e isso, lá está, o que eu queria dizer há bocadinho, isso também passa para nós, também nos ajuda a trabalhar. Depois, viu-se ainda neste caso, com as eleições para a liderança nacional, que optou também pela mesma situação da liberdade de voto. É que, repara, é muito fácil, e eu feito aqui em Vieira do Minho, se eu, até a título pessoal, assumisse e publicitasse, eu apoio o candidato X, eu tenho noção que estaria a influenciar um número significativo de eleitores. Mas como o momento é muito importante para o Partido Social Democrata, foi muito importante e é muito importante para o Partido Social Democrata, é um momento, poderá ser aquele momento de viragem, de renovação que às vezes pretendemos. E renovação não quer dizer que se vai lá meter pessoas de 20 anos ou 30 ou 40, não se trata de uma questão etária, mas uma renovação de valores, de forma de estar, de atuar. Entendemos que efetivamente era melhor assim, era mais acho que os militantes têm que ser ouvidos, mas ouvidos de uma maneira neutra. Pelo menos foi a forma que a Comissão Política entendeu. Se é a forma mais correta ou se é a forma menos correta, foi aquela forma que nós entendemos. E mesmo com este resultado eleitoral, estamos já em Vieira do Minho, mesmo com este resultado eleitoral, não se vê aparecer a JSC. Não se vê aparecer a JSC. A JSC tem uma liderança, ainda foi eleita há pouco tempo, portanto, a renovação do seu líder, tem feito o seu trabalho. Eu não posso estar a falar muito do trabalho dos outros. Também eu falo sempre com muito carinho e com muito entusiasmo. Que eu comecei Temos de convidar a JSC numa próxima ocasião. Porque não? No meu tempo de JSC,
é um tempo saudoso, lembra-se certamente, falava-se com outro fervor, mas também são outros tempos, são tempos diferentes, não há, compreende-se, mas não estou aqui para falar do trabalho deles, sei que fizeram um trabalho muito importante também na campanha eleitoral autárquica, por vezes por ser mais jovens, como eu também já o fui, às vezes o trabalho deles não é tão reconhecido, mas há que reconhecê-lo e dar o valor. A JSD é a base de tudo, são o futuro, são o nosso futuro. Já estive lá e hoje lá está, estou noutro ponto, mas comecei lá e honro-me muito ter começado na JSD. Com esta vitória, percebe-se que os resultados assim disseram, o PSD e o CDS reforçam a liderança, têm mais um vereador, têm mais 5 membros na Assembleia Municipal e recuperam 3 freguesias relevantes no Conselho, que é Roças, Rivães e Vieira do Minho. Olha, muita responsabilidade. Eu costumo dizer, já o disse na Assembleia Municipal, algumas vezes, que a fasquia está muito elevada. O Executivo Municipal, no último mandato, fez um trabalho a todos os níveis notável. Eu sei que sou suspeito para falar, mas acho que as pessoas falaram também, falaram claramente nas urnas. Mas não pensava chegar a este resultado, já falamos isso? Muito honestamente pensava chegar a um resultado próximo deste, mas não tão elevado. Sentia que efetivamente as coisas iam ser, portanto, bastante vantajosas para nós. Nunca julguei que fossem tão, digamos assim, vantajosas, muito sinceramente. Mas também aqui há que apontar aqui dois responsáveis principais, portanto, 2 situações, primeiro que eu já falei, portanto, o trabalho do Executivo Municipal e sem sombra de dúvida, há que culpabilizar, entre aspas, o Partido Socialista, porque também, de sobremaneira, o facto de se ter desligado dos vieirenses, de só aparecer em altura de campanha, isso tem os seus custos. O PSD há muitos anos também já o fez, não é? Portanto, há muitos anos atrás, e também pagou caro por isso, não é? Por isso é que eu falei naquela questão de pensar o partido, e quando nós pensamos, como nós fizemos nos últimos anos, pensar, delinear uma estratégia e dizer o que é aquilo que nós efetivamente... Mas quando se diz delinear uma estratégia, não é delinear uma estratégia de como vencer umas eleições. Porque isso é diferente, então aí mais vale, portanto... Também se pensa, não é? Não, mas aquilo que eu quero, é lógico, mas aquilo que eu quero explicar é o seguinte: se pensássemos só assim, então aí eu abria uma empresa de publicidade e dedicava-me a isso, a trabalhar para outros. Não, como pensar, mas é desta forma, ou seja, delinear uma estratégia para o Conselho, aquilo que nós, efetivamente, desejamos que aconteça no Conselho, o que procuramos, aquilo que as pessoas, efetivamente, necessitam. E esta forma de pensar nos outros é que resultou neste trabalho, e em 4 anos muitíssimo bons. Espero que, faço votos que, enquanto vieirense, estes 4 anos sejam ainda melhores, lá está, como vieirense. Agora, há que dar também agora... Aliás, até me ia esquecer, e acho que é importante também, há que dar, portanto, os parabéns pela eleição da líder do Partido Socialista Local, a Vânia Cruz, desejar-lhe, portanto, um excelente trabalho. Obviamente que não lhe vou desejar que ganhe eleições, não sou impostor, não sou falso, como é lógico, mas Vieira do Minho precisa de uma oposição credível, uma oposição atenta e uma oposição que esteja presente, coisa que nos últimos 4 anos, sem qualquer tipo de desprimor, não estou aqui a falar de pessoa A, B ou C ou D, no Partido Socialista, de uma forma global, afastou-se bastante da vida dos vieirenses, e quando apareceu, penso que apareceu tarde demais, com muita demagogia, lá está, como é habitual no Partido Socialista, com propostas muito populistas, mas utópicas, impossíveis de atingir. Aliás, se calhar algumas tomáramos todos nós a nível nacional, que se conseguisse. Também tem propostas como o Centro de as nossas Saúde, propostas, a mesma proposta para e é para o avançar. Agora, a única garantia, a única tranquilidade até que me dá em termos de Centro de Saúde, é que, efetivamente, no último dia de campanha eleitoral, o membro do governo, que estava aqui como militante do Partido Socialista, garantiu, naquele último comício que fizeram para quem estava, do vídeo que eu pude ver, garantiu que Vieira do Minho ia ter um centro de saúde. Portanto, neste momento estou muito mais tranquilo nesse aspecto, porque do lado do Executivo Municipal... Mas tem notícia de que isso se confirma, do lado do Executivo Municipal, do lado do Executivo Municipal, sei que existe uma enorme vontade e sei que existe que já estão a trabalhar nesse sentido, para disponibilizar terreno, enfim, um sem número de situações daquilo que depende do Executivo Municipal, tenha perfeita noção que Vieira do Minho vai ter um novo centro de saúde. Acredito plenamente. Depois, o que é que falta aqui? Falta a parte do governo, certo? Então, se o líder do governo, não é? Um dos que mais fala, um dos que mais ativos e fervorosos membros do Partido Socialista a nível nacional, na atualidade, garantiu
aos vieirenses presentes naquele local, eu acho que ele não vai querer defraudar aqueles vieirenses, porque também são vieirenses, porque o facto de votarem partido PS ou votarem CDS, ou seja lá o que for, não deixam de ser vieirenses, todos somos vieirenses, como é lógico. Se garantiu que vai ter um centro de saúde, então eu estou mesmo convencidíssimo disso. E conto, lá está a ver a tal situação, e conto, enquanto vieirense também, com um trabalho ativo, de certeza absoluta, da nova líder do PS, para que tal seja possível. Porquê? Porque faz sentido e porque tenho a certeza absoluta que o Partido Socialista, se trabalhar para os vieirenses, com quem está neste momento no poder, só tem a ganhar com isso, porque ganhando os vieirenses, ganhamos todos nós ganhamos. Se temos 5 minutos para concluir, mas e já falámos isto aqui com o Presidente da Câmara, quando se completaram, estavam próximos dos 100 dias do mandato renovado, a questão do emprego, que era uma das promessas eleitorais do PSD na campanha, vai muito lentamente. Vai no tempo, a partir do momento que se depende, repara, a partir do momento que se depende também dos privados, efetivamente os privados têm o seu timing, não é? E a verdade é que o clima económico não é assim tão favorável como o nosso país apregoa, não é? Se fosse estivesse tão favorável, efetivamente já estariam, não é? Mas não é neste caso para o investidor. Não, repara, os postos de trabalho, que foi isso que o Executivo se comprometeu e que a coligação se comprometeu, os postos de trabalho são criados. Agora, há timings, o caso do call center em particular, que é aquilo que as pessoas efetivamente mais procuram. Ainda recentemente entrou mais um grupo para a formação, por exemplo, e vão entrando até chegar então, ao nível estipulado por eles. Agora, o caso por exemplo, do Parque Industrial de Pepim, se reparar, todos os lotes estão disponíveis, quem lá passar, eu sei que não é um sítio onde todos os vieirenses passem, como é lógico, não é? Mas quem lá passa, pronto, fruto da minha atividade profissional, permite-me passar correr todo o concelho, e o Parque Industrial tem uma cara totalmente diferente. Nós temos lotes, já pavilhões em construção, em fase de acabamento, quer dizer, o Parque Industrial de Pepim hoje é efetivamente um parque industrial ocupado, com dinâmica, com crescimento. É lógico que enquanto está a construção do pavilhão, o posto de trabalho está criado, porque aquele pavilhão vai albergar 10, 15, 20, 30 funcionários, está efetivamente projetado. Agora, como é lógico, 400, só quando acabar a obra. Mas a expectativa dos 400 claramente, postos de trabalho aqui... só nos dois call center, a situação estava desde já resolvida. Agora, aquilo que ainda não chegamos lá, muito longe disso. O call center português, estamos a falar de um call center que irá atingir perto de 300 e poderá ultrapassar os 300. Portanto, estamos aqui a falar nos 400 postos de trabalho, com cerca de 100 ou 100 e poucos aqui no call center francês. Portanto, estamos a falar portanto, ultrapassar os 400 postos de trabalho. Mas a questão não é comprometer-se com os 400 ou 450 ou o que for, porque o nosso objetivo da coligação para Vieira, mas neste caso em particular de quem está no Executivo, o objetivo do Executivo Municipal, tenho plena consciência e acredito plenamente que não está focado em dizer assim, eu já tenho os 400, agora vou dormir. Não, o objetivo é 400, 500, 600, é tentar transmitir essa dinâmica totalmente diferente ao Conselho. O nosso Conselho nos últimos anos foi um Conselho muito apático, um Conselho somos pobrezinhos, somos pequeninos, vamos deixar, quer dizer, parecia que estávamos a acomodar com a nossa falta de condições. Hoje não, é um concelho onde a própria dinâmica empresarial é outra, onde as condições para quem quer trabalhar, para quem quer criar o seu posto de trabalho, sim, a sua própria empresa, hoje tem um sem número de condições, tem uma porta aberta para encontrar solução para as dificuldades que surgem no início. Hoje temos, por exemplo, quatro momentos muito importantes no concelho em termos de atividade económica e social também, como foi ainda recentemente a Feira do Fumeiro, que são aspectos que já se vão solidificando no Conselho, já vão tendo raízes, já se vão afirmando a nível nacional como uma das referências e como na forma de ser, de estar. Portanto, é natural. Não parece ter satisfeito o que está neste momento e otimista relativamente Eu estou otimista. Estar satisfeito, a minha forma de ser estar nunca foi de muita satisfação, temos que querer sempre mais e mais e mais. E é nisso que eu também me revejo neste Executivo Municipal, porque não está cómodo. Repare, e foi uma das coisas que eu na altura frisei. Portanto, o resultado eleitoral poderia transmitir aqui algum comodismo, digamos assim. Se é que me faz entender. Ou seja, é uma margem muito elevada, agora vamos deixar estar aqui os 4 aninhos, à partida com esta margem tão elevada, mesmo que percamos 20%, ainda dá para ganhar. Não, aquilo que eu noto, efetivamente, é ainda mais fervor e mais vontade. Porquê? Porque a responsabilidade aumenta, a fasquia está lá em cima. Chegaram em 4 anos, fizeram tanto.
revolucionaram, eu digo isto sem qualquer problema, e sei que daqui a 20 ou 30 anos certamente as pessoas me irão dar razão, e se não derem, pelo menos na cara, que o sintam pelo menos, é que este executivo municipal está e ficará na história como um elemento marcante no nosso concelho, que aliás nota-se claramente. Que terá eleições provavelmente em março. Sim, provavelmente. Está na expectativa de continuar ou está na disposição de continuar? Não está decidido nada disso, não está sequer refletido. Aquilo que o Pedro Araújo deve estar... Vai fazê-lo em cima da hora. Aquilo que o Pedro Araújo deve estar é perfeitamente consciente do trabalho que fez, e estou extremamente satisfeito com o trabalho desenvolvido nos últimos anos, já estou há 22 anos no Partido Social Democrata, também de vez em quando é preciso dar a vez a outras pessoas, mas estou muito contente com o trabalho que foi feito. Estive nos grandes momentos que o Conselho viveu nos últimos anos, estive na oposição, com muito fervor, com muita vitalidade, estive nas últimas vitórias do Partido Social Democrata, curiosamente não estive na última derrota, mas não estive porque não estava, até por questões pessoais, na altura do falecimento do meu pai e tudo mais, portanto não foi porque fugi, digamos assim, porque eu nunca fujo a uma batalha, mas por questões pessoais, mas estive sempre nos grandes momentos e isso dá-me algum gozo, passa a expressão, e algum reconhecimento talvez voltar a ficar. Das pessoas. O futuro, sim ou não? O futuro a Deus pertence, esse é que é muito importante, é que os vieirenses sintam que não é que o Pedro, que o João ou o Manel, é que sintam que o Partido Social Democrata em Vieira do Minho tem feito um bom trabalho e tem trabalhado para eles. Isso é que eu quero que eles reconheçam. Eu não quero que reconheçam o Pedro, o Manel, o João. Quero que reconheçam que o Partido Social Democrata tem feito um bom trabalho e vai continuar a fazer. Seja o Pedro, o João, o Manel, que esteja na liderança. Assim, é um partido de muita credibilidade e que trabalha muito para os vieirenses. E os resultados não caem do céu, efetivamente aparecem porque nós trabalhamos muito a pensar nas pessoas e é isso que vamos continuar a trabalhar. E nós ficamos à espera. Com todo o gosto, estamos sempre disponíveis e dar uma palavra de apreço, só para concluir, desculpa interrompê-lo, dar uma palavra de apreço também à Rádio Alto Ave neste momento, porque eu costumo dizer o tempo está esgotado e, portanto, lá está, o tempo a Deus pertence também. Só uma palavra muito rápido, porque normalmente dá-se os elogios a título póstumo, normalmente colocam-se as estátuas mais tarde, quando as pessoas já cá não estão para usufruir delas. Deve-se dizer sempre claramente, a Rádio Alto Ave hoje é o principal órgão de comunicação social do Concelho e não sei se é o principal órgão de comunicação social do Concelho e sem qualquer desprestígio para os restantes, atenção, pelo amor de Deus, não estamos aqui, estou aqui neste momento da rádio, tenho que falar da rádio e que neste momento está a atingir uns patamares muito interessantes, mesmo junto à nossa comunidade imigrante. É no fundo também uma porta aberta, um canal de proximidade para com os imigrantes. Eu sei que vocês têm essa noção, mas se não têm é importante que a tenham e há que dar os parabéns e o louvor pelo trabalho que estão a fazer, porque é muito importante, tanto para nós que estamos cá, como também para quem está fora do Concelho. E esse trabalho deve ser amplamente também registado, dar os parabéns, mas lá está, não é dar os parabéns para se acomodarem também, é dar os parabéns para que continuem a trabalhar dessa forma, que é muito importante para o Concelho também. É isso que temos e vamos fazendo. Hoje agradeço mais uma vez a sua presença. Hoje tivemos a presença do PSD, falamos do PSD, onde quer que nos tenha ouvido. Continuo com um bom fim de semana. 2 ou 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho.